Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação muito grande nós darmos início agora a esse painel, que vai tratar do imposto seletivo. E eu vou começar aqui a chamar os nossos convidados. Então, primeiramente, gostaria de convidar aqui Carlos Teixeira Duarte, por favor, tomar seu assento. Juan Vasquez Zamora. Obrigada. Lina Santin, por favor. E Miguel San Albin. Desculpa se a pronúncia não é a melhor. Bom, primeiramente gostaria de parabenizar a idealização desse evento, e eu faço nas pessoas aqui do Luciano Fuch, da Radassa, e do Celso, que também estão aqui, e gostaria também de enaltecer que eventos como esse são extremamente relevantes. Eventos que reúnem a academia, daquilo que melhor é produzido no ambiente acadêmico, e também no ambiente político e jurídico, não é? Principalmente o Congresso, os poderes, o Poder Judiciário da mesma maneira, não só do Brasil, mas também de outras jurisdições. Esse painel ele vai tratar especificamente dos impostos de correção e seletividade. Nós, no Brasil, estamos vivenciando uma reforma tributária bastante profunda, e o imposto seletivo ele vem, nesse contexto, agora incorporado na legislação brasileira. Ele vem num contexto muito de troca daquilo que era resultado da arrecadação do imposto sobre produtos industrializados no Brasil, e passa agora a ser essa feição do imposto seletivo, que é absolutamente distinto do IPI. Mas, ao mesmo tempo, nós temos promessas de arrecadação equiparadas. Eu já começo a partir daqui, porque, evidentemente, que nós vamos ter um imposto seletivo à brasileira. E nós gostaríamos de entender como é que o imposto seletivo vem sendo discutido nas outras jurisdições, inclusive porque nós estamos no momento de regulamentação deste imposto seletivo. Então, eu vou começar, Lina, se me permitir, a te convidar aqui para fazer essa exposição inicial. E se você puder, por favor, nos passar uma visão conceitual daquilo que foi forjado no nosso sistema brasileiro. Você participou ativamente das discussões no Congresso Nacional e também no Ministério da Fazenda, pensando como é que esse seletivo poderia ser colocado na perspectiva normativa. E eu já te peço, portanto, para fazer essa exposição, e nós vamos seguir com o debate na sequência. Obrigada. Obrigada, boa tarde a todos e todas, um prazer estar aqui, mais uma vez parabenizando o FIB por essa organização de excelência e a junção de diversos praticantes do tema, da área tributária. Vamos lá. Bom, boa tarde aqui também a todos os meus colegas de painel. Pensando em imposto seletivo, quando a gente pensa num sistema tributário sobre o consumo, nós olhamos para o IVA como um tributo cujo objetivo é manter a neutralidade, é não interferir nas decisões de consumo e de investimento. O imposto seletivo ele vem como um complemento ao modelo IVA, que é neutro, justamente buscando o oposto, que é interferir nas decisões, encarecendo aquele determinado consumo, a produção daquele determinado item, seja para desestimular o consumo ou, do contrário, caso consumido, que esse consumo, então, ele traga subsídios econômicos para pagar as externalidades causadas. Então, é o princípio do poluidor-pagador, que vem lá dos impostos piguvianos e tem esse ideal de intervencionismo na economia. Ele tem, claro, diversos desafios. Acho que os primeiros desafios que a gente pode olhar aqui é a questão da própria inelasticidade dos preços, demanda e oferta. Então, não necessariamente você vai conseguir atingir esse objetivo. Assim como também a gente, quando fala de um imposto seletivo, a gente sabe que ele é regressivo, assim como toda a tributação sobre o consumo. Então, são desafios que o imposto seletivo, no modelo de excise tax como um todo, precisa enfrentar. Ele também tem um grande paradoxo. Por quê? Quanto mais ele funciona, menos ele arrecada.
né? E muitas vezes há uma dependência arrecadatória, né, desse tributo, né, que está fazendo frente a obrigações fiscais. Então, é um paradoxo também que é um desafio. Pensando, né, no que a gente tem de excise tax, imposto seletivo, e trazendo isso para uma comparação do que seria um imposto seletivo, um imposto corretivo, que é uma fala que a Ariane fez a provocação para a gente refletir, a seletividade ela é pautada no conceito da essencialidade, que é o que hoje nós temos como obrigatório no IPI e facultativo ao ICMS. Esse conceito, ele pode até parecer bonito juridicamente, mas no aspecto prático ele é muito falho, né, ao ponto que eu preciso que o Estado diga o que é ou não essencial para famílias de baixa renda, né, buscando atingir uma menor regressividade desse tributo. Então, além disso, quando a gente olha a própria tabela TIP, né, do IPI brasileiro, com aquela multiplicidade de alíquotas, a gente percebe que não tem racionalidade alguma, né? Eu tenho itens de higiene que pagam menos do que bebidas que não são nada essenciais, né? Bebidas alcoólicas, por exemplo. Então, é um conceito falho por si só. E quando eu olho para um imposto corretivo, né, eu tenho sim o objetivo de enfrentar uma externalidade específica. Né, eu abandono esse conceito de né, e busco, de fato, enfrentar aquela nocividade que o item traz, né, seja para a saúde, seja ao meio ambiente. Eu entendo que o que nós aprovamos no Brasil, na emenda 132, atende os dispositivos de um imposto de caráter corretivo. Né, ele é bastante amplo até demais, né, dá até uma certa insegurança, porque praticamente tudo, né, faz mal à saúde e ao meio ambiente, mas ele tem esse caráter. Durante a tramitação, a palavra extrafiscal também foi retirada do texto, o que, a nosso ver, também foi uma perda. Não significa que o fato de não estar lá, ele perca o caráter extrafiscal, mas havia uma garantia maior com essa expressão no texto que foi suprimido, né, no Senado. Dito isso, a gente vai para a lei complementar. E aí a gente começa a ter as maiores incongruências do imposto seletivo brasileiro. Né? Infelizmente, a gente vê, primeiro, como eu disse, a própria incongruência. Então, no aspecto do açúcar, né? A gente tem bebidas açucaradas de um lado e eu tenho açúcar na cesta básica de outro. Eu tenho veículos automotores, mas eu tirei os caminhões, que emitem 80% de todo o CO2 desse tipo de emissão de externalidade. Então, é uma incongruência muito grande. Também tem uma arbitrariedade que, a meu ver, ela não se sustenta, né, nem jurídica nem economicamente. Por que eu escolhi, por exemplo, a indústria automotiva? Se eu tenho inúmeras outras indústrias que são mais poluentes, né? Ou porque eu não posso ter, então, um tributo, se é o meio ambiente, um tributo mais amplo, como o OCDE tem suas recomendações na tonelada de carbono, né, um valor mínimo pelo tom, enfim. Eu também tenho o problema da regressividade, como eu já disse, é um problema estrutural como um todo. Né? A migração do consumo, que é um tema bastante estudado, especialmente na questão de bebidas açucaradas. Então, muitas vezes você tem o consumidor de mais baixa renda migrando para um item de menor qualidade, inclusive, já que aquele que ele consumia encareceu. Ou seja, ele não deixa de consumir, ele só vai consumir algo de pior qualidade. Então, esse também é muito difícil. O mercado ilegal, que no Brasil é uma realidade muito forte, especialmente nas bebidas alcoólicas e nos produtos fumígenos, tabaco. Essa semana mesmo, esse mês, a gente está com um problema de saúde pública gigante no Brasil por falsificação de bebida com metanol. E isso traz o debate para o imposto seletivo, que, de certa forma, se a gente tiver um seletivo mais razoável, você diminui, né, a ilegalidade, o contrabando, sonegação, enfim, tudo que deriva aí das margens da lei, já que não valeria mais a pena, então, né, você ter.
No caso das frotas, dos carros, das embarcações, né, eu tenho um desincentivo à renovação. As aeronaves, quanto mais novas, menos emissoras de carbono, né? Os carros e tudo mais. E agora eu vou ter um imposto seletivo sobre os novos, então eu posso ter, né, um efeito ruim de desincentivar essa renovação de frota. Tem um objetivo arrecadatório, como a Ariane já colocou aqui no início, declarado, porque é uma conta de chegada, eu vou substituir 60 bilhões de arrecadação de IPI, isso foi abertamente falado pela Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária. Então, daí também já se parte desse arbitramento, né, das indústrias que foram escolhidas como os grandes vilões, né, os grandes pecadores, mas muito pela concentração e pela facilidade de arrecadação, né? Por que eu estou escolhendo bebidas açucaradas e não todos os produtos com alto teor de açúcar? É muito fácil, né? Eu tenho 3 ali grandes produtores no Brasil, peguei, arrecadei os 10 bilhões que eu preciso desse setor e acabou. Automóveis, a mesma coisa. Então, tem um olhar muito arrecadatório que deixa de lado a extrafiscalidade e esse objetivo de política tributária como um todo. E, por fim, um destaque que eu faço é a questão da impossibilidade de vinculação de receita no Brasil, né? A meu ver, nós temos hoje a CID, que é a contribuição de intervenção de domínio econômico, que poderia cumprir com essa finalidade intervencionista, como o próprio nome diz, buscando atingir as externalidades negativas, porém, com a possibilidade de vincular receita. Então, uma CID direto para tabaco, faz mal para a saúde? Vai financiar saúde pública. Faz mal para o meio ambiente? Vai financiar políticas de preservação ao meio ambiente. Hoje, no imposto seletivo, a gente não tem isso. Então, não há esse caráter, né, essa vinculação daquilo que é base do princípio do imposto pigouviano do poluidor-pagador, né? Eu vou poluir, mas eu vou pagar e com esse dinheiro eu vou arcar com os efeitos nocivos dessa externalidade que eu estou causando à sociedade. Isso, sem dúvida, a forma como a lei complementar, né, elegeu essas incidências traz alguma insegurança para os setores. A gente vê os setores hoje trabalhando para limitar as alíquotas, né? Então, hoje eu tenho ali uma lei ordinária ainda em elaboração e cada setor buscando pôr um teto para a sua alíquota, né? A extração mineral já conseguiu isso, né, no próprio texto da lei complementar, mas ainda tem espaço para os demais na lei ordinária. E aí, ao mesmo tempo que há uma legitimidade muito grande desses setores em sim buscar, né, o cenário menos pior possível, né, essa limitação também me parece que pode prejudicar essa busca por uma política tributária efetiva, né, em que, de fato, vai aferir qual é a externalidade, vai trazer ali alíquotas progressivas de acordo com a quantidade de CO2 emitida, de acordo com a quantidade de açúcar, enfim. Então, essas limitações, a meu ver, também comprometem o modelo. Dito isso, eu vejo um cenário de insegurança e de possível litigiosidade. A gente já vê os setores consultando, né, os escritórios por possíveis ADINs. Como a gente ainda tem a lei ordinária em elaboração, talvez ainda haja um momento aí de composição com relação às alíquotas. Mas, a depender do que vier, a gente vai ter essa discussão levada provavelmente até o STF, inclusive por conta da inconstitucionalidade, né, por estar ferindo outros princípios, né, de concorrência, né, de neutralidade, de isonomia, né, ordem econômica como um todo, né, livre iniciativa. Então, é a pergunta que a gente faz: será que realmente o Brasil quer desestimular a indústria automotiva nacional? Não me parece que seja o caso para um país em desenvolvimento que não tem a qualidade de transportes públicos que justifiquem, né, você penalizar a compra de um carro.
né? Então, embora esteja dentro, né, de diretrizes bastante contemporâneas naquilo que condiz à defesa do meio ambiente, a gente precisa lembrar da realidade brasileira, né, e precisa aplicar esse tributo dentro, né, da nossa realidade econômica e também de padrão de desenvolvimento, né? Então, são essas minhas considerações iniciais, agradeço e aguardo aqui o debate. Obrigada, Alina. Você foi perfeita na sua descrição, né? Você trouxe os pontos mais relevantes, tanto na perspectiva daquilo que foi discutido no Congresso Nacional, quanto daquilo que vem sendo apresentado pela academia como crítica ao imposto seletivo. Então, basicamente, são 2 pontos. O primeiro é essa distância que o imposto seletivo brasileiro se apresenta quando comparado com o modelo ideal forjado no contexto europeu e tantos outros países que também já aderem a essa modalidade tributária. Mas também de outro, acho que você também trouxe um outro aspecto, que é como cotejar, né, como comparar o imposto seletivo com aquilo que orienta o IPI, que é a seletividade. Na verdade, apesar de parecer óbvio, né, imposto seletivo e seletividade derivarem da mesma raiz, mas, na verdade, eles podem ser opostos, né, como você mesmo apresentou, e resgatando aqui o debate no Congresso Nacional, lá em 2019, a perspectiva era se tributar, sim, as externalidades de maneira geral. Tanto que se citou o exemplo dos cigarros e das bebidas. Num segundo momento, também, inclusive o deputado Aguinaldo, que está aqui, né, no fórum, também foi um dos protagonistas quando ele coloca energia também como passível de incidência do imposto seletivo. Mas a nossa construção sobre a seletividade impediu que a energia, por exemplo, pudesse ser alvo de incidência do imposto seletivo. Então, em alguma medida, nós já começamos o nosso desenho com essa plataforma constitucional, em alguma medida, construída, né? Alguns elementos, alguns itens que são notoriamente alvo aqui de impostos seletivos mundo afora, no Brasil não serão. Alguns, por exemplo, com redução de alíquota, né? É o caso, por exemplo, dos fertilizantes. Muito se discute, mas como é que nós vamos deixar o fertilizante e não impor o imposto seletivo? Mas ele não pode pelo desenho que nós adotamos, porque ele, de outro lado, ele é isento lá do outro lado. Então, eu vou já passar aqui, Juan, até numa perspectiva de trocas entre países, e posso falar português? Não. Eu vou tentar o meu espanhol. Compreende? Sim, eu posso. Ok. Gostaria de saber, na sua perspectiva, na perspectiva da OCDE e na perspectiva também do Caribe, quais são as tendências do imposto seletivo? O que nós podemos aprender com a experiência internacional e quais são os desafios atuais? Muito obrigada. Muito obrigado. Não posso falar português. Hablo en español, inglés, español está bien para todos. Lo primero, muchas gracias por la pregunta, Elina, por tu explicación, y estoy muy contento porque he entendido todo en portugués, así que no puedo hablar, pero de momento este viaje ya sale con un progreso en la lengua. Nada, muchas gracias, por supuesto, por invitar a la OCDE. Yo represento a una parte de la OCDE que se llama Centro de Desarrollo, y es un cuerpo dentro de la OCDE que trabaja particularmente con países en desarrollo. En particular, yo represento aquí al equipo de América Latina y el Caribe. Y bueno, decir pues que trabajamos con esta región, por supuesto con Brasil, es un país clave. Como saben, Brasil es un país que está en proceso de acceso a la OCDE, todavía no es un país miembro, pero sí es un país miembro del Centro de Desarrollo donde yo estoy y hemos trabajado mucho con el país. Y también decir, bueno, que hay otra persona de la OCDE aquí, hello Kurt, y trabajamos muy de la mano con el otro equipo. Así que, nada, agradecimientos primero. Bueno, creo que todos, después de la explicación de Lina, entendemos muy bien de qué hablamos cuando hablamos de impuestos selectivos, por lo tanto, la noción básica no es necesario enfatizarla. Pero sí creo que cuando hablamos de un contexto como el latinoamericano y caribeño, los impuestos selectivos tienen algunas particularidades, ¿no? Por un lado, estamos en contextos de recaudación tributaria habitualmente baja,
no es el caso de Brasil cuando comparamos con la OCDE, pero sí es el caso de muchos países de la región, con un peso muy importante de la recaudación a través de impuestos indirectos y, por lo tanto, con una tentación en algunos casos lo digo entre comillas, pero a un cierto abuso de la tributación indirecta que puede tener efectos no solo regresivos, sino de otro tipo, ¿no? Entonces, creo que uno de los posicionamientos importantes que estamos teniendo cuando conversamos con la región es cómo podemos reconducir la estructura tributaria para tener un mayor peso de la tributación directa, por las ventajas que tiene ese tipo de tributación. Entonces, impuestos selectivos, en la medida en que son impuestos indirectos, deben tener una aplicación muy limitada y muy acotada. En segundo lugar, la naturaleza dual de los impuestos selectivos es precisamente corregir o incentivar algunos comportamientos para evitar externalidades negativas, como también has explicado muy bien, Lina. En un contexto de un país en desarrollo, muchas veces estas externalidades negativas son mayores, por desconocimiento de la población, por falta de información, por cuestiones de nivel educativo de algunos segmentos poblacionales. Puede haber una mayor dificultad para entender algunos comportamientos que en otros países están más establecidos. Por lo tanto, ese papel correctivo que pueden jugar los impuestos selectivos cobra mayor valor, si cabe, ¿no? Por supuesto, acompañado de otras medidas. No es el objetivo, no es el elemento central, pero puede tener más valor. Así que, bueno, esa precisión un poco de que el contexto del que hablamos es muy específico. Y con eso, bueno, pues pasar algunos datos. Ahí me van a dejar leer para no equivocarme con los datos, compartiendo información de dos publicaciones fundamentalmente de la OCDE, una tal vez conocida por ustedes, que es Estadísticas Tributarias para América Latina y el Caribe, que realizamos con otras instituciones como CEPAL, CIAT, el BID y con los colegas de la OCDE, a quien representa Kurt, y también de nuestro informe anual Perspectivas Económicas de América Latina. Perdonen el espacio publicitario, pero sí quiero que sepan que es información que está disponible, pública y que, por lo tanto, el objetivo que tenemos es que se use por quienes están interesados en estas conversaciones. Bueno, en estas publicaciones vemos estadísticas tributarias comparables entre países de América Latina y que también son comparables con la OCDE y con otras regiones del mundo. Y el porcentaje que representan los impuestos selectivos en promedio en toda la región es de un 6,7% del total de la recaudación. Si lo miramos en términos del PIB, es de un 1,45%. Es decir, un papel relativamente alto de los impuestos selectivos si tomamos el promedio. Si lo comparamos con la OCDE, había dicho 6,7 para América Latina, tenemos un 5,7 para la OCDE, un punto porcentual menos en términos del total de la recaudación. Sin embargo, en la OCDE son prácticamente un 2% del PIB, que representan los impuestos selectivos, la recaudación. Bueno, solo para poner un marco de referencia y un contexto en términos de números. La evolución de esta recaudación ha venido cayendo en ambas regiones. De nuevo, estamos hablando del promedio de la región. Si miramos país por país hay diferencias, pero ha venido cayendo el peso que tienen este tipo de impuestos. Y, por supuesto, gran heterogeneidad entre los países, ¿no? Bueno, pues Brasil, República Dominicana, México, Uruguay, los países caribeños, muchos de ellos, tienen un peso relativamente más alto de la recaudación a través de estos impuestos. En algunos otros países es muy baja o prácticamente nula y, bueno, creo que hay un espacio para compartir experiencias de cómo diseñar estos impuestos de manera óptima. Ya, bueno, para ir terminando con mi primera intervención, un foco en tres ámbitos de los impuestos selectivos. Por un lado, todo lo que tiene que ver con impuestos ambientales. Bueno, los impuestos ambientales van más allá de los selectivos, pero tal vez, si me permiten hacer una reflexión general sobre los impuestos ambientales, decir que representan casi un punto por ciento del PIB en América Latina y el Caribe, frente a un 2% del PIB en la OCDE. Por lo tanto, debería haber un espacio para gradualmente ir teniendo un mayor peso de los impuestos ambientales. De eso, prácticamente la mitad son impuestos selectivos a los combustibles fósiles o que tienen que ver con registro de vehículos, etcétera. O sea que una parte muy importante de la imposición de naturaleza ambiental en la región tiene que ver con los impuestos a combustibles fósiles.
Ese era un primer punto. Un segundo tiene que ver con la tributación y los impuestos selectivos al tabaco, ¿no? Al tabaco, que es un tema muy importante. También quiero darles algún dato. En América Latina y el Caribe, 350.000 personas murieron el último año por consumo de tabaco, y más del 40% de los cánceres respiratorios fueron atribuibles al tabaco. No digo esto para asustar ni para ser alarmista, sino porque se imaginarán las consecuencias en términos de gasto en salud pública y de impacto sobre la salud pública que tiene esto. Y si miramos simplemente a la dimensión fiscal del problema, pues puede haber un sentido económico para desincentivar ese comportamiento y para recaudar de manera que se pueda invertir en esa salud pública. El gasto, los costos médicos atribuibles al tabaquismo en la región son de 1,5% del PIB, mientras que la recaudación es del 0,5%. Entonces, bueno, esos son un poco los datos que les podemos dar. Y bueno, también están, no quiero entrar en más detalle, pero por supuesto los impuestos al azúcar, ¿no? Creo que es un ámbito en el que la región ha ido más lenta, pero ha ido creciendo el debate sobre este tema. Varios países han tomado medidas en este ámbito. México es uno de los ejemplos más paradigmáticos. Y bueno, creo que estos son un poco los elementos como para una primera introducción que quería dejar sobre la mesa. Obrigada, Juan, por dividir conosco esse cenário internacional de dados da eficiência do imposto seletivo, ainda que não sejam patamares tão relevantes, não é, do ponto de vista numérico, mas a função que o imposto seletivo desempenha nos países é claramente relevante e importante dentro da política pública estabelecida, não é? E me parece que essa também é a missão que nós pretendemos, não é, quando instituímos o imposto seletivo no Brasil. Eu vou passar agora a palavra a Miguel. Miguel, por favor, se você puder dividir conosco a experiência portuguesa do imposto seletivo, né, e principalmente do ponto de vista econômico, né, o que nós podemos esperar através da experiência portuguesa para que nós possamos nos preparar para a nossa realidade brasileira. Por favor, a palavra está consigo. Muito obrigado pelo vosso interesse e pela vossa atenção. Eu não sei se vou conseguir responder a um repto tão importante quanto aquele que me faz, mas, enfim, talvez possa dar aqui alguma colaboração. Em relação aos impostos seletivos, eu guardei muito a expressão tributos corretivos. Portanto, no fundo, nós temos aqui, que eu acho que é uma expressão que diz quase tudo sobre a intenção destes impostos. Portanto, nós estamos a pensar em algo, um imposto, que vai tentar alterar o comportamento dos agentes, o comportamento das pessoas. Portanto, a primeira interrogação que nós nos podemos fazer é porquê é que nós queremos alterar o comportamento. E até, às vezes, que legitimidade nós temos para pretender alterar o comportamento das pessoas. Temos de ter alguma razão relativamente forte. Eu identifiquei três... Não são três motivos diferentes, mas são três maneiras de chegar lá, três modos de chegar lá. Um deles está expresso na nomenclatura anglo-saxónica dos sin taxes, portanto, é um imposto sobre o pecado, que é uma explicação relativamente simples, mas que até, se nós pensarmos bem, até funciona. No fundo nós vamos impedir as pessoas de fazer algo que está mal, E existe, em alguns destes objetivos, um certo consenso sobre, de facto, o que está mal. É difícil encontrar alguém que diga que fumar é uma coisa ótima, que faz bem, não é? Ou que beber demais é algo positivo. Não é muito consensual esta ideia. Portanto, uma das razões é, de facto, algo que está mal. Depois isto vai sendo elaborado e racionalizado. A ideia de externalidade negativa também é algo que faz mal aos outros, de alguma forma, mas pode não ser propriamente uma maldade, é simplesmente uma consequência de certas atividades económicas ou sociais. E, finalmente, podemos ter ainda uma perspectiva um bocadinho mais abrangente, que é, temos problemas sociais, económicos a resolver, ambientais a resolver, para os quais nós temos de ter políticas públicas. Se nós pensarmos desta maneira,
o imposto é apenas um pequeno instrumento que nós podemos utilizar para essas políticas públicas. Por isso, penso eu, de um modo geral, estes impostos, digamos que ajudam, mas não chegam para resolver os problemas. De um modo geral, não chegam. Não chegam muitas vezes por uma razão, bem, para já porque é um instrumento relativamente simples para resolver problemas que muitas vezes são complexos. Não é? Portanto, é esperar demais da mera alteração de preço. Não é? Nós estamos simplesmente aqui a pensar um bocadinho. Eu sou economista, mas estamos a pensar excessivamente como economistas, quer dizer, que nós perturbamos ali a oferta e a procura e vamos resolver um problema. Vamos ajudar a resolver um problema, mas isso tem de ser integrado com muito mais. E uma das razões é até o tal paradoxo, não é? Portanto, nós vamos tentar resolver e às tantas já desapareceu, não é? Portanto, de facto pode não ser tecnicamente quase possível. Portanto, todos estes impostos corretivos têm de estar inseridos num certo pacote político, num certo conjunto de políticas públicas. No caso português, para tentar analisar minimamente, eu identifiquei 3 casos, 3 aspectos, ou 3 áreas em que os impostos corretivos ou seletivos são importantes e em que há um maior ou menor sucesso. Partindo do caso, eventualmente, maior sucesso para os casos mais problemáticos, comecemos pelo tabaco. Eu penso que, apesar de haver vários problemas ainda com o consumo do tabaco em Portugal, e dele ser excessivo, seguramente, houve vários aspectos positivos na evolução portuguesa nesse campo. Eu ainda sou do tempo em que, se houvesse esta sessão aqui, alguns de vós estariam aqui a fumar sem problema. Portanto, ora, como é que a situação evoluiu em Portugal? Não foi só com o aumento do preço. Não, de todo. Eu penso que houve uma dinâmica positiva entre políticas públicas, tomada de consciência das pessoas, influência estrangeira, convenhamos, influência europeia, influência de outros países, alterações nas regras, restrições ao consumo, tudo aquilo que nós conhecemos, não se pode fumar nos restaurantes, não se pode fumar nos empregos, só se pode vender em certos locais, etc. Tudo isso vem inserido também, são uma série de medidas que funcionaram e em que também o aumento de preço induzido pelo imposto é importante. E ele é, de facto, neste caso, parece-me extremamente importante, e é um caso específico, acontece noutras áreas, mas acontece porque vai impedir que os jovens comecem a fumar. E como é uma atividade aditiva, o melhor é não começar. E se for muito caro, as pessoas não começam, não é? Quando se for assim barato, era fácil. Quando eu era miúdo, era relativamente fácil arranjar cigarros. Não, era uma coisa que até nós, é mais ou menos como os amendoins, não era? Os cigarros não era assim uma coisa muito cara. Agora é caríssimo, e, portanto, para um jovem, um cigarro já é umas moedas. Portanto, isso é importante. Portanto, é um caso de maior sucesso, embora, ao que parece, ultimamente, o consumo de tabaco em Portugal não tem propriamente diminuído. Há classes etárias e até mulheres que estão a fumar mais do que de antes, foi pelo que eu tenho visto nas estatísticas, e, portanto, não é o mar em que se tenha já conseguido aquilo que eventualmente se pretende. Este imposto, já agora, tem também uma certa significância em termos do orçamento, mas não é desmesurado, é cerca de 0,15% do PIB. Portanto, esta é das áreas onde eu acho que houve mais sucesso, mas também por ter sido acompanhado, por um lado, de várias outras políticas e, por outro, de uma espécie de alteração de mentalidade no país e na sociedade. E tudo isto foi conseguido, saem umas das outras, não é? Umas puxam pelas outras. Na parte do álcool, eu acho que o panorama não é tão benigno. Não é tão benigno. Os portugueses são grandes consumidores de álcool. Somos grandes consumidores de álcool. Mas achamos que não. E que é o mais interessante. Achamos que não somos grandes consumidores de álcool e mais ainda,
nós temos o desplante de pensar que sabemos consumir bem o álcool. Isto vê-se muito bem em conversas, dizemos assim, os alemães é que bebem aquelas aguardentes e tal. Nós vamos bebendo à refeição e por isso não é assim grande problema, somos diferentes. Portanto, há uma mentalidade que eu acho que é comum a muitos países, mas eu julgo que acompanha aqui a parte sul da Europa. Os do norte também têm uma outra mentalidade também em relação ao consumo de álcool, que também não é lá grande coisa, mas tem aspectos diferentes. Há uma parte do sul que é a mentalidade do vinho e portanto, que associa o álcool a uma série de sensações positivas de sociabilidade que a tem também e, portanto, torna o problema relativamente complexo. Mas as externalidades, e o nosso amigo da OCDE também deve ter dados sobre isso, do álcool, são terríveis, não é? O consumo de álcool não é só as doenças, mas tem uma influência imediata sobre o comportamento, em violência doméstica, em acidentes de trânsito, em mil coisas que ele estará presente. Nós temos alguma taxação sobre o álcool, mas, curiosamente, ao que parece, taxamos a cerveja está ali assim, já razoavelmente taxada. O vinho é subsidiado. Não estou a exagerar, porque o vinho tem 0, é 13. Está ali uma taxa intermédia, porque o vinho é considerado, não é bem essencial, mas é quase. E, portanto, há aqui um aspecto que... E aqui nós entramos num dos aspectos destes impostos, que é quando eles são introduzidos ou aumentados, depois têm impactos sobre o emprego, sobre a atividade económica e de facto a vinha em Portugal é muito importante nos campos e na agricultura, em tudo mais, e em todo um tecido social. E, portanto, é um facto, nós também não podemos ignorar esses aspectos. Portanto, todas estas intervenções têm de ser feitas, não diria com calma, mas pelo menos com sabedoria. Não é? E, portanto, mas é um campo em que eu não sei se tem assim progredido tanto, não digo, porque vejo que continuamos a ser um dos países com maior consumo de álcool e também não precisávamos propriamente ser recordistas nesta matéria, não é? Não temos muitas matérias em que Portugal quase não tem matérias em que seja o primeiro do mundo, também porque aqui há de ser no consumo de álcool, também não podíamos estar lá mais para o meio. Finalmente temos os produtos petrolíferos, portanto os combustíveis fósseis. Aqui eu penso que a questão é bastante complexa. Para simplificar, o automóvel em Portugal é altamente taxado, na verdade, por comparação com outros países, é altamente taxado. Por isso a nossa gasolina é cara e, além disso, ele é taxado também na compra do automóvel e eu vejo com alguma... Bom, há várias justificações para os impostos sobre os automóveis, né? Questões ambientais, o congestionamento, as despesas inerentes à existência de automóveis, estradas, etc. Mas a verdade é que os automobilistas e os detentores de automóveis pagam de facto. E aqui essa contribuição do automóvel, chamemos-lhe desta forma, para o orçamento do Estado é bastante significativa. Ela é mais ou menos 1/5 da totalidade do IVA, por comparação com o IVA. Ora bem, estando nós, vamos pôr esta hipótese, de acordo com tudo isto, põe-se aqui uma questão muito importante, que é, neste caso, nós estamos a falar de tabaco, nós não há um tabaco bom para o qual as pessoas se pudessem virar, não é? Mas nós temos alternativas de transporte que poderiam ser mais utilizadas face ao automóvel, sem que o automóvel... tudo tem o seu lugar, não é? Mas podemos pensar que há uma utilização excessiva do automóvel, nomeadamente
com motor de combustão, não é? E que ele pode ser substituído em muitas ocasiões por outras formas, e nomeadamente pode ser substituído pelo automóvel elétrico. E, portanto, nós temos um racional para dificultar, na verdade, a utilização de um, se o outro estiver bem disponível. Mas este se é extremamente importante. Este se é extremamente importante. Porque senão decorre deste peso fiscal sobre o automóvel problemas que as pessoas consideram, e bem, como injustas, ou seja, se vivem em partes do país onde não há transportes públicos, em que dependem, em que têm de ter automóvel para levar crianças à escola, para fazer compras, para fazer isto, aquilo e aquilo outro, não há uma alternativa e, portanto, é injusto. E nós vimos este resultado até quando foi dos Gilets jaunes em França, não é? Da revolta. As coisas não acontecem um bocado por acaso. Não podemos dizer que eles eram uns brutos, não é? Podem ter sido um bocadinho, mas também há razões de base para quando as pessoas se zangam. E por isso aqui é muito importante que tudo funcione bem do outro lado das alternativas. No caso português, e eu digo isto sem um conhecimento técnico do assunto, mas como cidadão que vai vendo como as coisas acontecem. A transição energética para o carro elétrico está a ser mal organizada, quanto a mim. Eu não sei se há aqui pessoas que têm carros elétricos e de todas as vezes que eu andei num carro elétrico ou que fui com alguém de carro elétrico, aquilo é dificílimo de carregar, depois não se pode utilizar um meio de pagamento normal, que é uma coisa que eu acho estranhíssima. Portanto, há ali uma mistura de século XIX com século XXI, em que há dificuldades tremendas a fazer pagamentos, em que é preciso ter um cartão não sei de quê, não se pode usar ali o multibanco, e com de facto uma tecnologia bastante avançada. Então, se passarmos para a Espanha ainda é pior, porque como ainda são sistemas diferentes, portanto, nunca mais se chega ao destino, então é preciso saber muito. E, portanto, eu penso que podia ser mais podia ser feito desse lado para facilitar essa transição. E dos transportes públicos nem falar. Numa cidade como Lisboa, é onde seria, hipoteticamente, mais fácil nós prescindirmos do carro. Mas muitos de nós prescindimos do automóvel para usar outro automóvel, que são os Ubers, isto, não é? Porque não temos ainda uma boa rede de transportes públicos. Temos uma rede razoável comparada com outras paragens, mas que deixa muito a desejar. Temos um metro que não vai a todo lado, autocarros que não são grande coisa e por aí fora. Portanto, toda esta fiscalidade corretiva, nós temos de corrigir as pessoas para que elas possam adotar outros comportamentos, mas esses outros comportamentos têm de estar verdadeiramente disponíveis. Era esse o ponto. É relativamente fácil ter isso disponível para o tabaco, porque é simplesmente as pessoas deixarem de fumar, não é? Mas é muito diferente no caso dos comportamentos ambientalmente corretos. Pronto, não sei se estou aqui assim a ocupar muito tempo ou não. Havia aqui mais uns tópicozinhos que eu queria dizer-vos alguma coisa, mas acho que já disse tudo o que tinha pensado. Obrigado. Obrigado, professor Miguel, e as suas palavras a respeito da experiência portuguesa me fizeram aqui ter algumas reflexões, acho que começando pela última, não é? Fizemos bem em não incluir os combustíveis no seletivo, era uma discussão, mas a partir da realidade portuguesa, que certamente é muito melhor do que a brasileira em termos de disponibilidade do acesso a veículos alternativos, né, não movidos a combustíveis fósseis, a nossa realidade, nós temos menos de 15% das rodovias abastecidas com algum tipo de carregamento elétrico. Então, se tivéssemos essa taxação, muito provavelmente entraríamos num colapso. É verdade, é impossível, né? Nas cidades mesmo é praticamente impossível se locomover sem um veículo. Já com relação ao tabaco, também temos uma história similar e me parece que o tabaco é o que menos vai sofrer em termos de efeito econômico dessa tributação, porque na perspectiva do IPI ele já tem uma taxação bastante elevada em termos de alíquota.
E já com relação às bebidas, nós não temos essa posição cultural que o vinho tem na realidade portuguesa, mas o debate no Brasil ele acontece na perspectiva, sim, da progressividade. Quanto maior o teor alcoólico, maior se pretende ter a alíquota do imposto seletivo, né, justamente pensando que aqueles que consumem o maior teor vai ter danos mais expressivos, né? E há alguns estudos dizendo que não é necessariamente assim, isso vai depender da quantidade, ou seja, é algo bastante complexo, né, de se aferir, e não dá para trabalhar o imposto seletivo de maneira isolada. Ele precisa estar inserido numa política pública e a constante avaliação da política também faz parte de uma análise adequada do bom desempenho do imposto seletivo. E aí, eu já passando aqui a palavra ao doutor Carlos, né, que vai falar um pouco, na sua perspectiva, quais são os desafios e quais são os potenciais conflitos e contenciosos que nós podemos esperar a partir do desenho que hoje está apresentado do imposto seletivo. A palavra está com você. Ariadne, muito obrigado. Obrigado também à FIB pelo convite, a Dácia em especial, a Daniele Brigagão, que me indicou, que tem feito um trabalho fantástico. Para falar sobre o futuro da tributação no seletivo, eu vou invocar um ponto de vista talvez um pouco diferente, que é o passado. E eu me inspiro nisso num grande gestor de fundos chamado Rei Dalio. Talvez alguns de vocês tenham ouvido falar dele. E ele fazia futurologia também. O trabalho dele era prever o comportamento dos mercados financeiros. E ele acabou descobrindo que a melhor forma dele exercer essa futurologia seria estudar o passado. Então, ele fez um longo e profundo estudo de como que a economia funcionou ao longo dos últimos séculos e chegou a algumas conclusões. E eu como um aficionado por história, não resisto a olhar um pouco para o nosso passado também. Em que sentido? Nós estamos falando de imposto seletivo no Brasil. Quando, antes da Constituição de 88, nós já tínhamos imposto seletivo. Seletividade já até existia. Então, antes de 88, nós tínhamos os impostos únicos que traziam litigiosidade. Então, acho que, às vezes, a gente precisa enxergar que, na tributação, a gente tem sempre uma balança entre simplicidade e justiça fiscal. Quanto mais justiça fiscal você quer implementar, o imposto de renda, maior clareza disso, mais complexidade você traz. Então, aquele formato do imposto seletivo, do imposto único, pré-Constituição de 88, era redondinho, era simples, funcionava muito bem, nenhuma litigiosidade. Aí entrou o componente político. Por que sumiu o imposto coletivo, o imposto seletivo, o imposto único sobre combustíveis, na Constituição de 88? Porque os estados simplesmente eram, digamos, tinham um braço torcido pela União na liberação dos recursos que eles tinham direito, e eles se revoltaram contra isso. Não, nós, Estados, queremos ter o direito de ter a nossa própria base tributária, queremos agora ter a competência sobre essa fonte fantástica de arrecadação, como, por exemplo, os combustíveis. E aí o caos se instaurou. De uma situação absolutamente tranquila, nós começamos a ter diversas fases e ondas de questionamento sobre o ICMS que perduram até hoje. Eu participei muito de perto disso, eu trabalhava numa empresa de petróleo na época, houve a tentativa da Emenda Constitucional 33 de 2001, que era uma tentativa de ressuscitar o imposto único. Só que não havia viabilidade política, porque aquela fênix do imposto único traria, na verdade, a tranquilidade para os mercados, a justiça, o fim da fraude e uma melhor concorrência. Não foi possível, o que veio foi a monofasia dentro da Constituição. E um detalhe importante nisso, por que é importante a gente aprender com a história? Lá no imposto único, nós já tínhamos monofasia, incidência única, ou seja, critérios que estão agora retornando depois das leis complementares, o 92 e o 94, que são consequência, por incrível que pareça, nesse país,
20 anos de intervalo entre, mais 20 anos, na verdade, entre a emenda constitucional 33 e a implementação daquele imposto que seria mais, digamos, justo e traria menos litigiosidade. Infelizmente, no Brasil as coisas acontecem, às vezes, no Congresso, acontecem as coisas certas pelos motivos errados. Esse foi o caso dessas leis complementares. Mas, então, agora nós estamos em face de um novo imposto seletivo, com alguns desses critérios, né, como monofasia, com incidência única, mas dentro de um outro escopo. Agora não é mais selecionar aquilo porque há uma eminente, digamos, vantagem arrecadatória, como era o caso do imposto único sobre combustíveis. O que a gente tem agora é o que eu chamo de um imposto centauro. Por quê? Porque ele é metade arrecadatório, porque ele é herdado do IPI, e ele é metade corretivo. E ele não consegue se definir nem num sentido nem no outro. Então, ele fica meio caminho dos dois. Todo o imposto, e eu me alinho àqueles que dizem que todo tributo é também arrecadatório. Quer dizer, o destino dele é arrecadar, é financiar o Estado. Só que agora nós estamos num momento da vida, num momento, digamos, da humanidade, que a gente precisa atentar mais para um aspecto que une todos os elementos, entendo eu, do imposto seletivo, que se chama saúde. Se a gente analisar bem, quase todos os elementos, pelo menos da legislação brasileira, tocam direto ou indiretamente na saúde. Álcool, tabaco, carvão, mineração, transição energética. Então, por isso, nós estamos, nesse momento, os refrigerantes, nós estamos com uma crise mundial de obesidade infantil, que alguns vinculam ao consumo excessivo de açúcar, em várias das suas formas. Então, nós temos hoje esse momento em que a gente tem um novo imposto, e aí eu trago também outro componente histórico, que aqueles que já têm cabelo branco como eu devem lembrar, que foi a experiência nefasta do IVV. Ele mal nasceu na Constituição de 88 e foi abatido pouco depois, porque não deu certo. Então, eu costumo dizer que nem tudo que é novo é bom. A gente tem que aprender com o passado, ter uma análise crítica e verificar se realmente existe componente para ser aperfeiçoado no novo e aproveitar o que tem de bom no passado, como a monofasia, a incidência única. Muito bem, voltando agora ao exercício de futurologia, o que se desenvolveu ao longo desses anos foi, eu diria, um vício brasileiro, quase, mas eu diria que é um vício bom no sentido de exercício de cidadania, de questionar inconstitucionalidades e ilegalidades, mas isso, vício não é a palavra ideal, um hábito de questionar absolutamente tudo por qualquer motivo. Eu me lembro de ter tido uma vez uma discussão no escritório em que um colega virou e falou: mas isso é um absurdo, isso não pode ser tributado assim, não pode passar, a gente tem que entrar com ação. Eu falei: tá, mas qual é a inconstitucionalidade? Não, tem ilegalidade? E aí foi aquele silêncio, porque não tinha. Então, o nosso ímpeto é realmente questionar tudo. E eu acho que isso passou a ser o dia a dia do brasileiro. Dito isso, tendo em vista essa diferença entre complexidade e simplicidade e justiça, eu acho que, no caso seletivo, tem uma expressão anglo-americana que é devil is in details. Então, eu acho que o grande problema, quer dizer, tem alguns pontos especiais, mas o grande problema vai ser na lei ordinária, no detalhamento, nas comparações. Então, a gente pode citar, por exemplo, um que eu ouvi recentemente no congresso da BDF, inclusive, que serviço está previsto como um dos fatores de incidência do imposto, mas só tem expressão de importação de serviço. Não tem prestação de serviço. E isso, em si, já seria um item crítico que poderia justificar a não tributação sobre serviços prestados dentro do Brasil. É razoável? Eu tenho certeza que alguém vai entrar com isso em juízo. Qual a probabilidade? A gente não sabe. Outro ponto, com relação a carros, né?
um dos itens que existem na descrição da tributação relativa a carros diz respeito a, digamos, consideração de fases de fabricação dentro do Brasil para poder estabelecer a incidência do imposto ou não. Isso, e não sou eu que estou levantando, uma colega do livro que você escreveu sobre imposto seletivo, junto com muitos outros tributaristas, também já indicou, isso afeta o GAT. Então, é um tributo interno, é uma consideração interna, não é um tributo aduaneiro, né? Então, isso provavelmente vai ter alguma correção também. O mais sério deles, a meu ver, é o que diz respeito à questão da mineração e da exploração. E aí tem alguns aspectos interessantes, porque a Constituição fala claramente que não incidirá imposto seletivo sobre exportação. Só que, na mesma frase, ela até fala, não incidirá sobre exportação e não incidirá sobre operações com telecomunicações e energia. Ora, operação inclui exportação. Então, por que na mesma sentença foi incluído exportação e operações? Porque, na verdade, eles conjugaram no mesmo inciso dois preceitos distintos. Um é, não incide sobre exportação, ponto. E sobre os produtos ou sobre as operações com energia e telecomunicações, também não incide. Volta ao nosso imposto único daqueles tempos, né? Então, a exportação deve ser imune ao imposto seletivo. Outro elemento relativo à exportação que é interessante é que tem, na lei complementar, uma regulamentação de como deve ser reconhecida a imunidade da exportação em venda para empresa comercial exportadora. E se a venda não for efetivamente exportação, o que acontece como consequência pelo ilícito? Tem até uma presunção, se houver indício, alguma coisa assim. Eu achei uma redação realmente muito abrangente no sentido da punibilidade daquele que, olha, eu tenho que ver se tem algum indício sobre ilícito aqui. Por conta disso, eu vou ser responsável tributário. Então, na lei complementar, tem indiretamente também o reconhecimento de que exportação não pode ter incidência do imposto seletivo. Então, ali essas duas coisas, com a tradição brasileira de não exportação de tributos, e mundial também, né? E o fato de que, economicamente, a origem desse imposto seletivo, o centauro, é o IPI. Na verdade, eles só quiseram se livrar de todas as mazelas do IPI, dos problemas de classificação, e trazer o componente corretivo, que eu acho muito bom. Mas o IPI também não incidia na exportação. Então, eu acho que essa vai ser a questão provavelmente mais debatida. Eu espero que haja uma correção antes disso, talvez na lei ordinária, não sei, ou uma interpretação mais adequada, mas esses são alguns dos temas mais interessantes. Outros que eu acredito que, em linhas gerais, a gente pega esse devil in details, é o seguinte: existem alguns produtos que estão sendo selecionados e outros não. Exemplo, tabaco. Faz uma descrição detalhada quanto à folha do tabaco, as suas formas. Mas o problema do tabaco é, essencialmente, entendo eu, a nicotina. E os vapes que têm nicotina? Eles não vão ser elencados? São ilegais, mas podem não vir a ser ilegais. Mas a nicotina do vape, pelo que aí entra o componente científico, pelo que eu entendo, é tanto ou um pouco menos ou mais prejudicial que o próprio tabaco. No questão dos carros elétricos contra os carros movidos a combustíveis fósseis, o açúcar, como você mencionou, contra os outros refrigerantes, ou massas e ultraprocessados. Eu acho que a grande questão nesse detalhamento é possível se questionar a constitucionalidade de um produto que foi previsto no imposto seletivo, tendo como comparação um que não foi, mas deveria ter sido? Isso é um ponto de inconstitucionalidade? Eu acho que a gente
provavelmente vai acabar discutindo isso no judiciário. Então, eu acho que é uma futurologia que, pela nossa tradição, traz muita expectativa de que realmente nós vamos continuar tendo muita litigiosidade. É o voo, ainda estou com jet lag. E isso, infelizmente, vai continuar terminando nos tribunais. Eu só espero que, na legislação ordinária, possam ser corrigidos alguns desses pontos para a gente ter um pouco mais de assertividade e, principalmente... e um ponto que eu não queria deixar de mencionar também. Não só a litigiosidade é importante na pós-instauração do imposto seletivo. Eu acho que tem dois outros aspectos. Até que ponto o efeito corretivo dele está funcionando ou não. É, ao outro lado da moeda, os incentivos fiscais. Então, a previsão está de revisão em 5 anos e existe uma perspectiva de que seja reduzida para 1. Eu acho que tem que ser dada muita atenção no sentido de que realmente ele possa surtir o seu efeito devido, porque, em última análise, transição energética é sobrevivência da próxima geração. Não é saúde fácil. Então, é assunto sério, tem que ser bem feito, e é por isso que nós estamos discutindo isso, embora seja também Centauro. E, por fim, em implantação de seletivos e, inclusive, de simplesmente aumento de alíquota no Brasil, exemplo, cigarros, a gente teve situações em que, ok, o cigarro normal reduziu, mas a diferença de preço foi tão grande que o contrabando disparou, o descaminho disparou, né? Então, a fiscalização é fundamental. Um dos grandes problemas do Brasil, e eu que atuo muito na área de combustíveis, fico sofrendo, por exemplo, com a escassez de recursos da ANP, um dos grandes problemas do Brasil é falta de fiscalização. Então, uma fiscalização adequada provavelmente vai conseguir evitar, pelo menos, as fraudes, o metanol nas bebidas e daí por diante. Não adianta a gente só aumentar a carga tributária sem ter esse controle que, em última análise, é para a nossa saúde e da próxima geração. Obrigado. Obrigada, Carlos. Acho que a sua identificação dos pontos mais sensíveis sobre o imposto seletivo foi perfeita, não é? Na medida em que já anuncia quais serão os litígios, e me parece muito interessante da sua fala que os questionamentos eles não vão estar fundados apenas no direito, nós vamos precisar nos socorrer de elementos econômicos, de dados, de estatística, inclusive para que se discuta a adequação da escolha, a eleição que foi feita pelo legislador de um ou outro produto. E também me lembrou bastante a questão da legislação do devedor contumaz, mas em que medida essa legislação ela também se insere no contexto de avaliação periódica e, como você trouxe, sugeriu de maneira absolutamente adequada, que é trazer a questão da avaliação, que foi já pensada nos benefícios também no imposto seletivo, né? De que maneira que nós vamos ter a garantia de que um tributo que está sendo tributado, que ele vai ter uma diminuição de um consumo que a finalidade dele foi alcançada. Ou então nós estamos legitimando uma outra coisa, que não é o imposto seletivo na essência. E aí eu vou fazer uma pergunta final aqui, para que nós possamos debater esses minutinhos que nos restam, que é justamente o seguinte. Bom, acho que o modelo brasileiro é claramente algo diferente daquilo que se pensou do ponto de vista internacional do imposto seletivo. Ele só tem no nome a preocupação com as externalidades negativas, mas fato é que nós cotejamos essas externalidades com aquilo que é essencial para nós, não é? Retiramos combustíveis, retiramos energia elétrica, por mais que tenha, não é, em alguma medida, aqui uma intenção de não estimular o uso, mas fato é que hoje ela é essencial na nossa realidade, né? Então não é o momento para se retirar. Então também tem essa questão, né, de quando é que se escolherá tributar ou não um produto, ainda que ele seja pecado, não é visto como pecado no contexto cultural, mas
é um pecado, né? Não posso me distanciar dele, porque ele é essencial na nossa realidade. Então, Lina, eu gostaria de te ouvir um pouquinho, ouvir todos os demais, né, sobre o que esperar do tributo, do imposto seletivo, na realidade brasileira e também na internacional. Porque na internacional também me parece que alguns testes são feitos, ora vai bem, ora vai mal o imposto seletivo. Então, o que nós podemos esperar desses impostos corretivos com relação à relevância que eles vão ter dentro de uma tributação e à eficácia em relação ao não consumo desses itens que são alvo da tributação? Obrigada. Acho que muito se falou sobre a adoção de um IVA no Brasil e a estrutura de um IVA durante todos esses anos, décadas, né, que a gente discute isso no Brasil, talvez perante essa última tentativa que foi que vingou, né, perante a PEC 45 e 110, mas a gente nunca discutiu imposto seletivo. Isso é uma discussão mais recente no Brasil. A gente tem pouca doutrina, pouca discussão, pouca produção acadêmica a respeito. E, de repente, o imposto seletivo ele surge como se fosse um instrumento milagroso, né? Vamos resolver e enfrentar todos os problemas através, né, do imposto seletivo. Então, ele não é milagroso, né? Acho que, como o Miguel colocou aqui, ele tem eficácia, né? Ele atinge os seus objetivos quando em conjunto com outras políticas públicas, né? O caso do tabaco, do álcool, é extremamente exemplificativo. No Brasil, a gente não teve uma diminuição do uso do tabaco pelo IPI altíssimo. Foi por quê? Porque proibiu, né, em ambientes públicos e fechados, e restaurantes, enfim, foi essa conscientização e essas proibições que trouxeram uma mudança de comportamento. O mesmo com o álcool, né? Então, acho que olhar para o imposto seletivo de modo isolado, né, é olhar com um aspecto muito mais arrecadatório do que um objetivo extrafiscal. Quando a gente pensa em carro elétrico, além do problema de abastecimento, a gente tem um problema de descarte, inclusive, né, de baterias. Então, não é que o carro elétrico ele também seja sustentável no aspecto ambiental. Ele tem, sem contar os minérios, o lítio e tantos outros que são utilizados ali para bateria. Então, tem um problema também, apesar dele não emitir tanto CO2, né? A questão da exportação, né, de bens minerais, né, a gente também está olhando para o imposto seletivo. Não, poxa, a extração de bens minerais faz mal à saúde, faz mal ao meio ambiente. Peraí, a gente tem um monte de instrumento regulatório e uma lei ambiental, inclusive, muito boa e já escrito pela OCDE, no sentido de que o Brasil tem uma das melhores legislações ambientais do mundo, né? Apesar de um problema fiscalizatório. Então, assim, não adianta, nós vamos cobrar imposto seletivo, você acha que isso vai evitar que ocorra um novo desastre de Mariana? Não, não vai, não é o imposto seletivo, né, que vai resolver essa questão, né? A gente precisa, claro, de um comprometimento das empresas, como é o caso, acho que a lição que deixou, né, esses últimos desastres ambientais, mas sim uma atuação mais forte do poder público com relação à fiscalização e aplicação de uma legislação que já é muito boa, né, reconhecidamente internacionalmente como uma legislação suficiente. E aí também eu vejo que falta, talvez, na estrutura do nosso imposto seletivo, como disse a Ariane, né, a gente, quando tem um instrumento bem desenhado, a gente tem que ter uma análise ex ante e uma análise ex post. De onde eu estou indo, para onde eu quero chegar, né? E como eu vou percorrer esse caminho, sendo o imposto seletivo um dos instrumentos, né? Mas aqui no Brasil, esse instrumento ele está sendo utilizado só como uma penalização. E a gente vê, né, até hoje, escutando, né, a nossa procuradora maravilhosa, doutora Nelise, com essa mudança realmente na postura da Procuradoria e de toda a Receita Federal também, nesse aspecto de criar essa relação de diálogo com o contribuinte e de medidas de incentivo à conformidade que também poderiam ser utilizadas no imposto seletivo. Então, eu não só posso tributar mais quem polui mais, mas eu também posso
dar créditos, benefícios, enfim, para aquele que conseguir reduzir sua emissão. E essa parte da bonificação está passando ao largo da nossa legislação do imposto seletivo e que, a meu ver, é um instrumento extremamente eficaz, né, para atingir aqueles objetivos. Então, eu vejo que vai ter litígio, né, nesses aspectos que nós colocamos, seja por uma estrutura e um histórico, né, bastante litigante do nosso país, mas também pelas falhas, né, da legislação complementar. Então, eu torço para que haja correção. A gente está aqui com um excelente representante do Poder Legislativo, o deputado Augusto Coutinho, que representa hoje um Poder Legislativo mais atuante, que a gente espera que não aguarde, como a gente teve na tese do século no Brasil, né, 20, 30 anos para mudar a legislação, que diante da identificação de um problema, né, olha, tem problema, né, o contribuinte está litigando, vamos alterar a lei, né, vamos deixar então essa lei mais redonda para evitar esse cenário de insegurança jurídica e litigiosidade. Então, apesar dos problemas, eu ainda sou uma otimista realista e espero que a gente corrija aí a rota, porque temos muitos ganhos da reforma tributária e não vai ser, né, esses erros que vão deixar aí todas as benesses no caminho, mas precisamos corrigir realmente algumas coisas. Posso passar para cá? Bueno, no es fácil agregar algo después de todas estas intervenciones, pero tal vez compartir unos elementos sobre el diseño y las políticas y las recomendaciones para que los impuestos selectivos cumplan con sus objetivos, ¿no? Vemos ejemplos internacionales que han funcionado, experiencias menos exitosas, y entonces he tratado de agrupar algunas de las conclusiones a las que llega la OCDE en torno a 4 riesgos o debilidades que tienen este tipo de impuestos y que hay que tener en cuenta cuando los diseñamos, y 5 recomendaciones que se deberían tener en cuenta. Muchas de estas cosas ya se han dicho por todos vosotros, pero a mí me sirven un poco para agrupar las ideas y para sintetizar. Por el lado de los riesgos, bueno, pues algo tal vez evidente, pero es que muchos de estos tributos se están aplicando a mercados o a bienes cuya demanda es muy inelástica y por lo tanto que no reacciona necesariamente a los cambios de precios. Esto puede ser negativo o no, solo por ahora lo presento como un hecho, porque si uno realmente lo que quiere es seguir teniendo una capacidad recaudatoria, bueno, esto puede ser un beneficio. Si realmente queremos corregir un comportamiento, tenemos que, desde luego, complementar el tributo con otras acciones. Entonces, ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver con la posible regresividad de algunos de estos tributos, ¿no? De nuevo, creo que hay una doble cara, es decir, la regresividad es un concepto a priori negativo, pero si lo que queremos es que para las clases más vulnerables sea más difícil acceder a un bien que es malo para su salud y esas personas tienen dificultad para acceder a un servicio de sanidad de mayor calidad, bueno, pues podríamos estar generando más bien una progresividad de alguna forma, ¿no? Bueno, entonces tiene una doble faceta. Son tributos que pueden alterar la oferta y la demanda y en algunos casos de manera positiva, pero lo pueden hacer de manera negativa. Podemos estar generando la aparición de alternativas de menos calidad, con menos control, bueno, en fin, a las que nos es más difícil llegar desde el punto de vista regulatorio y, por lo tanto, el efecto podría acabar siendo perverso. Y un último tema que mencionabas es el de la evasión o el contrabando, que en muchos casos surge en torno a algunos de estos productos, ¿no? Bueno, ¿cómo controlamos esto? Es uno de los riesgos que se tienen. Y con esos riesgos o debilidades pasar a 5 áreas de recomendación que plantea la OCDE. Si, de nuevo, por darles una referencia concreta, hace creo 1 año o máximo 2 años se publicó un estudio sobre la tributación del tabaco en América Latina y el Caribe por parte de la OCDE y aunque es
bueno, pues específico del mercado del tabaco, creo que tiene lecciones muy aplicables a otros impuestos selectivos, así que ahí tienen más detalle. Pero ahí sobre todo destacan cinco recomendaciones, como decía, ¿no? Una primera que tiene que ver con gravar el contenido, es decir, impuestos específicos que tienen que ver con la unidad o con la cantidad de un contenido. Ya puede ser la cantidad de alcohol, la cantidad de nicotina, la cajetilla de tabaco. Bueno, al fin lo que se trata es de elevar el precio mínimo y de que la industria no juegue con los precios y con los porcentajes, sino que haya realmente una asociación entre el tributo y la cantidad de la sustancia que es nociva. Un segundo tema tiene que ver con vincular con la inflación, con los indicadores de aumentos de precios, de manera que claramente el tributo evolucione a medida que evolucionan los precios de ese mercado y que no pierda esa capacidad disuasoria con el tiempo, sobre todo en contextos de alto nivel inflacionario como hemos vivido últimamente. Un tercer punto tiene que ver con armonizar el diseño de los impuestos en productos similares de la misma familia, ¿no? Bueno, yo creo que ha pasado mucho con el ámbito del tabaco y toda la proliferación de alternativas que han surgido. Bueno, creo que esa armonización, esa mirada transversal es muy importante. Un cuarto punto es: estos impuestos no pueden venir solos. Si queremos realmente que tengan un impacto sobre el comportamiento, deben acompañarse de campañas educativas, pero también en muchos casos vincular los ingresos que se obtienen en invertir precisamente en luchar contra aquello que se quiere evitar con el impuesto. El impuesto normalmente son pequeños y pueden tener un efecto marginal, pero pueden ser un componente dentro de una estrategia más amplia. Y bueno, por último, es fortalecer el diálogo entre diferentes actores a nivel de la administración pública, pero también con otros actores, ¿no? Vemos muchas veces paradojas o solapamientos o contradicciones incluso en la política tributaria en relación con otras políticas de Estado como la de transformación productiva u otras. Vemos, por ejemplo, un caso que creo es muy ilustrativo cuando hablamos de combustibles fósiles, bueno, pues tributos o impuestos sobre los combustibles fósiles acompañados de enormes cantidades para subsidiar los combustibles fósiles, ¿no? Entonces hay contradicciones de este tipo que se tienen que ajustar, sobre todo en ámbitos como este último del que hablo, combustibles fósiles, donde algunos países gastan una enorme cantidad de recursos públicos. Así que, bueno, simplemente esos puntos para resumir. Miguel. Só para acrescentar um ou dois pontos. Os impostos, se um governo ou se os governos tiverem demasiados impostos corretivos, o que seria possível, nós ficaríamos num tipo de governação que provavelmente não nos interessa, não é? Porque estariam simplesmente os governantes a orientarem todas as nossas escolhas. Por outro lado, nós estamos dispostos a ter alguma ação informada por parte dos poderes públicos, não é? E, portanto, claramente, em alguns casos, justifica-se esse tipo de comportamento. Portanto, eu esperaria que no futuro houvesse um justo equilíbrio entre estes dois polos. Um dos polos é a ausência completa de preocupação com os comportamentos, o outro seria uma espécie de ditadura paternalista sobre os comportamentos das pessoas. Parece-me importante, talvez para conseguir este equilíbrio, que haja um aspecto acentuar o aspecto de sinalização que estes impostos têm. Ou seja, na verdade não se trata só de aumentar o preço de certos bens, mas sim também de mostrar de alguma forma que eles não têm que há algum inconveniente no seu consumo. Por exemplo, no caso da obesidade infantil, eu penso que é importante para as famílias perceberem de facto que esse problema existe. E uma das formas de perceber que esse problema existe é se houver um imposto, nem que seja pequeno, sobre os bens demasiado açucarados. Provavelmente na próxima festa de anos vão prestar um pouco mais de atenção ao assunto, provavelmente nas escolas não vão ser escolhidos aqueles tipos de alimentos. E, portanto, há efeitos que depois se vão compondo uns sobre os outros e que podem ter um desfecho mais positivo.
Há uma questão que para mim não está completamente esclarecida na minha cabeça e que eu não sei que posição tomar, que tem que ver com a vinculação das receitas desses impostos à própria atividade. Ou seja, por exemplo, os impostos conseguidos sobre o tabaco seriam entregues para combater o cancro e coisas... Não tenho essa... Porquê que há de ser assim, pergunto-me? Porque... Imaginem que as receitas são poucas, se calhar não são adequadas. Imaginem que são demais, se calhar também há outra... Não é melhor tudo fazer parte de um bolo e depois ser repartido de uma forma racional? É uma pergunta, porque como há a recomendação da vinculação, não sei se é do ponto de vista de convencimento da população, se funciona melhor, se nós dissermos que pode ser, as pessoas podem ficar um bocadinho mais satisfeitas de pensar, bom, se eu pago este imposto, pelo menos vai combater este mal. Mas esse mal deve ser combatido independentemente da receita do imposto, não é? Portanto, tenho aí qualquer coisa que não me joga muito bem. Só para encerrando, eu acho que nós estamos todos na mesma página. No final das contas, a gente tem vários aspectos, mas a tributação do imposto seletivo não é uma bala de prata. Esse é o ponto, né? Então, ela ajuda, ela é um nudge, que nem tem um livro a respeito disso, ela colabora nesse sentido, os incentivos fiscais também colaboram nesse sentido, e, principalmente, a aplicação dessas receitas pelo Executivo nas áreas que, efetivamente, também merecem e precisam dessa colaboração, é um componente fundamental. A gente já teve no Brasil vinculação de receita e não funcionou. A CID tinha vinculação clara na lei, o Supremo entendeu que não precisava vincular, um problema administrativo, a CPMF tinha vinculação com saúde, não funcionou. Mas isso não impede que o Executivo também possa fazer a sua parte e a regulação. A regulação é fundamental. Eu nunca mais vou esquecer na minha vida a foto do cigarro com aquelas cenas horrorosas lá dentro. Regulamentação é um node importantíssimo. Obrigado. O painel está encerrado. Obrigada.